A gente então viu a parte da teoria de crase e agora a gente vai aplicar aquilo que realmente a banca VUNESP vem cobrando. Pegando a questão 1, veja só o que a banca pede para a gente, Polícia Civil de São Paulo. Assinale a alternativa em que o acento indicativo da crase está corretamente empregado conforme a norma padrão da língua. Então, a primeira coisa que a gente viu, lembra que a gente falou que diante de verbo não cabe artigo a? Meu amigo, nova realidade obriga-nos a alguma coisa, só tem preposição a, não tem artigo a. Concorda comigo? Olha só a alternativa B. A qualificação é imprescindível a todos. Todos é palavra masculina e plural. E o a está no singular, de maneira alguma vai caber crase, não cabe artigo a aí. Concorda comigo? Fora. A automatização acentua a tendência a alguma coisa, tem preposição a. Só que o substantivo queda está precedido do artigo indefinido uma. Então não cabe o artigo definido a. Fora. Olha só a letra D de dado. A automatização tem sido uma ameaça a alguma coisa. E o substantivo oferta admitiu o artigo a. Opa, terror. A automatização tem sido uma ameaça constante à oferta de vagas de emprego. Gostei desse daqui, hein, cara? Opa, achei interessante isso daqui. Olha só, a alternativa é: as novas exigências são extensivas a qualquer profissional. Tá vendo aqui, ó? É o profissional, né? Ou até a profissional. Porém, nós temos o qualquer, que é um pronome indefinido, não cabendo aqui a preposição ao artigo a, beleza? Por conta disso, a gente vê que a alternativa D de dado é a correta. A banca usa e abusa desse tipo de estrutura aqui, ó. Então a gente tem um elemento, né, um verbo ou um nome que exige preposição a, e na sequência eu vou ter algum elemento que vai eliminar a possibilidade de um artigo a. Seja um substantivo masculino, seja de repente um substantivo que seja feminino, mas ele é plural e só tem o a singular, seja um verbo, um pronome indefinido, um artigo indefinido, beleza? Então a gente vai trabalhando devagar, pegando o ritmo, e na sequência a gente vai aprofundando nisso daí, tá legal? Venha comigo, vamos pegar mais uma. Questão 2. Veja bem aqui, moçada, olha só. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do sinal indicativo de crase de acordo com a norma padrão. Então, olha só, moçada, nesse caso aqui, ó, veja bem aqui, ó, no que tange a pesquisas, então aqui tange rege preposição a, e pesquisas é um substantivo feminino plural. Nesse caso, você vai ter aqui, ó, sem crase, somente a preposição a. No que tange às pesquisas, tudo bem, mas apenas com o a singular, diante de pesquisas não há artigo as aí, tá vendo só? Então é só preposição a fora. Olha só a letra B, considerada a inflação, o rendimento médio do país não chegou a alguma coisa. Note que superar é verbo, diante de verbo não há artigo a, pelo amor de Deus, né? Fora. Letra C. A construção civil não propõe. Quem propõe, propõe alguma coisa, verbo transitivo direto. A criação é o objeto direto. Então não cabe a preposição a. Tem apenas o artigo a diante de criação aqui, ó, tá? Letra D. Segundo as previsões, o crescimento da economia brasileira em 2018 irá a 3%. Irá a isso, a 3%. Não cabe artigo a diante do numeral 3 aqui, tá legal? 3%, os 3%, beleza? Então, fora. A oferta de empregos com carteira assinada à população, oferta a alguém, tá vendo? Ó, rege preposição a. E população admitiu o artigo a. Opa, a mais a, temos a crase. Por isso, a gente tem o gabarito. A alternativa é, tenho certeza que você matou a pau aí, beleza? Muito cuidado com a alternativa C. Muita gente pode ter tido dúvida aí, né? Porque o verbo propor, quem propõe, propõe alguma coisa, tá? Propõe o quê? A criação de novos postos de trabalho. Muito cuidado, hein? Pegando então à frente, olha só, questão 3. A banca gosta muito também de trabalhar em cima do texto, né? Colocando ali, ó, as lacunas para você preencher, beleza? Então, olha só.
Embora Freud tenha saído a campo, veja só que campo é uma palavra masculina, o campo, né? Então, sair a campo, tenha saído a campo, eu tenho apenas a preposição a, beleza? Então, não tenho artigo a aí. Então, já com isso, você elimina a alternativa A, que não cabe crase, a alternativa C, que não cabe crase, tá? Beleza? Para testar suas ideias, seu método não tinha o mesmo rigor científico atual, em que não basta confirmar. Quem confirma, confirma alguma coisa. Verbo transitivo direto. O terror, confirmar o que é mesmo? Rapaz, confirmar as hipóteses, que é o nosso objeto direto. Então não tem preposição a, somente artigo as, beleza? Por isso você elimina a alternativa D de dado. Ok, a gente segue. É preciso tentar negá-las, né? Tentar negá-las. Se elas resistirem, quem resiste, resiste a, verbo transitivo indireto, rege preposição a. Como tentativa admitir o artigo a, a mais a, resistirem à tentativa de refutação. Com isso, a alternativa é a correta. Tranquilinho? Tenho certeza que você está matando a pau aí, beleza? Vamos que vamos. E toda prova. Toda. Ah, tem mais uma outra. Não. Toda prova cobra ou uma ou duas questões de crase, meu amigo. Então, tem realmente que ficar tranquilo e observar. Por aqui você já vai matar a pau. Pode ter certeza, tá legal? Vamos que vamos lá. Pegando a próxima, questão 4. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa. Me ajuda aí, moçada. Olha lá. Letra A. O cronista queria ter ganho um velocípede, o que era comum a todas. Era comum a todas. Ô, terror, vem cá. Todas é uma palavra plural. E o a está no singular. Pronto. Já sabe que só tem preposição a. Beleza? Ok. Vamos pegar a letra B. O passeio, um passeio a algum lugar, passeio a, e cachoeira é um substantivo feminino, então ele pode ser precedido do artigo a. Então nós temos aí a crase, tá legal? Lhe custou a vida, né? De Iporanga, quase lhe custou a vida. Bom, terror, por enquanto não vou condenar a alternativa B não. Alternativa C, ele se refere, quem se refere a. Meu amigo, mas inveja está precedido do artigo indefinido uma. Então não admite artigo a, cabendo somente preposição a. Fora. As filhas tentaram em vão ensinar a ele. Ele é masculino e é um pronome pessoal. Não admite artigo a, somente preposição a. Ao tratar de sua incompetência, que foi um erro, mas é a própria prova mesmo, tá? De sua incompetência, o cronista faz alusão a alguém. Fernando é um nome masculino, tá legal? Então não cabe artigo a, fazendo alusão ao Fernando ou a Fernando Pessoa. Por isso, a gente vê que só tem preposição a. A alternativa B de bola é a correta. Tenho certeza que você mandou ver. Questão 5. Assinale a alternativa que reescreve a passagem. Os mais novos têm escolhido o isolamento do espaço privado em detrimento do uso do espaço público. De acordo com a norma padrão de regência e do emprego do sinal indicativo de crase, né, então a gente vai assinalar a alternativa correta, beleza? Então vamos lá, vamos pegar aqui, dentre as alternativas, olha só. Os mais novos vêm preferindo ao isolamento do espaço privado a usar o espaço público. Primeiro detalhe que a gente vai aí relembrar da aula de regência, né? Quem prefere uma coisa a outra, tá legal? Então eu falar que eu prefiro a uma coisa a outra já causa problema. Ele é um verbo transitivo direto e indireto, eu tenho um objeto direto e o objeto indireto com preposição a. Beleza? Então, aqui nesse caso, ó, vem preferindo ao isolamento do espaço privado usar o espaço público, uma coisa a outra. Aqui eu não posso ter dois objetos indiretos, tá vendo só? Ó. Ok, então por conta disso daqui, ó. Eu poderia, então, preferir usar o espaço ao isolamento, ou preferir o isolamento a usar o espaço. Ok, vamos pegar a letra B.
Os mais novos dão preferência no isolamento do espaço privado do que a usar o espaço público. Moçada, o substantivo preferência, né? Então é preferência a alguma coisa. O ideal com o substantivo preferência é que você simplesmente coloque preferência a alguma coisa e pronto, beleza? Nesse caso, preferência no e preferência a. Também teríamos aqui dois objetos indiretos, que não, nesse caso, dois complementos nominais, que aqui no caso não daria, beleza? Por conta desses dois trechos com preposição, fora também, beleza? Ok, o ideal seria dar preferência ao isolamento do espaço privado, beleza? Isso que seria o ideal aí, ok? Show de bola! Então, nesse caso aí, ó, letra C. Os mais novos preferem o isolamento do espaço privado a usar... Cara, estaria até certo, né? Preferir uma coisa a outra. O problema é colocar uma crase diante do verbo aí, ó, tá? Letra D. Os mais novos têm preferido uma coisa a outra. Opa, tem preferido o isolamento do espaço privado a usar o espaço público. Então, você nota que a alternativa D de dado é a correta, tá? Preferido uma coisa a outra. Letra E. Os mais novos têm preferência pelo isolamento do espaço privado a usar. Diante de verbo não cabe esse artigo A aí. Por isso você viu a alternativa D de dado a correta. Tranquilão? Show de bola? Vamos pegar a próxima. Questão 6. Assinala a alternativa em que a passagem. Ele acreditava que, para muitas, seria mais confortável suportar uma escravidão cega do que trabalhar para se libertar. Está reescrito de acordo com a norma padrão de regência e emprego do sinal indicativo de crase. Bom, moçada, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. Quem desconfia de alguma coisa. Ela desconfiava de, tá legal? Ok, então ela desconfiava em que? Fora. Então quem desconfia, desconfia de, não desconfia em. Agora, quem confia, ó, ela confiava, quem confiava, confiava em, mas confiava de também não dá. Então a gente eliminou a alternativa B, a alternativa C. Quem confia, confia em, ó, certinho aqui também. Beleza, vamos lá. Vamos voltar à alternativa A. Ela desconfiava de que, para muitas, suportar uma escravidão cega valeria a pena. Veja bem, moçada, uma coisa vale a pena. Uma coisa vale outra. Então o verbo valer é transitivo direto. A pena é objeto direto. Não cabe crase. Muito cuidado com isso, tá legal? Uma coisa vale a pena. Então não cabe aqui, ó, a nossa crase, tá vendo? Ó? Cuidado aí, até pulei aqui, viu, moçada? Então vamos só observar aqui esse nosso slide aí, beleza? Então nesse caso aí, valeria mais a pena, tá? Aí não cabe crase, a gente observou aí. Do que optar por trabalho que as levasse à libertação a alguém. Então, nesse caso, a gente vai observar aí que não cabe aqui, ó. Veja só, nesse caso aqui, esse as não pode, ele é um pronome átono, não cabendo aí essa crase, não cabendo preposição a. Fora, beleza? Vamos pegar a próxima? Ela confiava em que, para muitas, suportar uma escravidão cega valeria mais a pena do que optar por trabalho que as levasse à libertação. Aí sim, ó. Levasse alguém à libertação, o verbo levar-se transitivo direto e indireto, a libertação objeto indireto e as objeto direto. Levar-se rege preposição a e libertação admitiu o artigo a, por isso a crase. Opa, terror, gostei disso daqui, hein? Ela confiava em que, para muitos, suportar uma escravidão cega valeria mais a pena do que optar por trabalho que as levasse à libertação. Nesse caso, levasse a libertação a alguém, né, lhes levasse a libertação, ou levasse alguém, né, a essa libertação, como aconteceu aqui. Então, aqui, nesse caso, um dos dois tem que ser o objeto indireto, beleza? Com isso, a gente nota que a alternativa realmente é a D, a correta. Tá legal? Vamos à frente, pegando a próxima. Questão 7. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente conforme a norma padrão. Atribui-se, uma coisa atribuída a outra, né? Atribui-se à timidez uma certa dificuldade em fazer amizades. Então note que o verbo atribuir é transitivo direto e indireto.
Eu tenho o se, que é um pronome apassivador, né? Então, uma certa dificuldade em fazer amizades é o nosso sujeito paciente, beleza? E nós temos aqui a timidez, o nosso objeto indireto. Isto é, uma certa dificuldade é atribuída à timidez. Então, o verbo atribuir rege preposição a e timidez admitiu o artigo a. Por isso, houve crase, por enquanto a gente fica com a alternativa a. Muita gente relaciona timidez a uma certa atitude arrogante. Atitude é um substantivo feminino, só que ele é precedido do artigo indefinido uma. Por isso é só a preposição a que tem aqui. Letra B. Para os tímidos, pedir aumento assemelha-se a alguma coisa. Só que alguma é pronome indefinido, não admitindo o artigo a. Só tem preposição a. Letra D. Vincula-se erroneamente aos tímidos a falta de coragem. Veja só que o verbo vincular, assim como aconteceu com o verbo atribuir, é transitivo direto e indireto. O se é um pronome apassivador. Aos tímidos é um objeto indireto, termo preposicionado. A falta de coragem é o sujeito, né? Sujeito paciente. E a gente sabe que o sujeito não pode ser precedido de preposição. Isto é, a falta de coragem é vinculada aos tímidos. Então é apenas o artigo a, não tem preposição a. Cuidado com isso. Letra E, normalmente não se associa, a mesma coisa, não se associa ousadia a pessoas tímidas. Então a gente tem aqui, neste caso, ousadia é o nosso sujeito paciente, porque o verbo associar é transitivo direto e indireto. O se é pronome apassivador. Ousadia é um sujeito paciente. As pessoas tímidas ou há pessoas tímidas. Então eu posso ter aqui, as pessoas tímidas, beleza? Que é o nosso objeto indireto. Mas veja, aqui pessoas não tem artigo as, então não cabe a crase aqui. Aqui cabe, porque eu tenho também o artigo as, juntamente com a preposição que o verbo associar exigiu. Tá legal? Por conta disso, a gente nota que a alternativa A é a correta. Muito cuidado com isso. Seguindo. Questão 8. Mais um aí, então, para a gente poder completar as lacunas, né? Olha que maravilha, que show de bola. Vamos lá. Logo de cara, há muito tempo o conceito de reputação vem sendo transformado, passando aos poucos a adquirir. Passando a adquirir. Cara, adquirir é verbo. Significa que pode ser precedido de preposição a, não de artigo a. Por isso, você já sabe que pode eliminar a alternativa B e a alternativa E. Uma nova representação até finalmente dar lugar a. Opa, dar lugar, regendo aí a preposição a. Ideia admitiu o artigo a. Opa, terror, então cabe crase aqui, hein? Show de bola. A ideia de notoriedade, beleza? Então aqui a gente vai tirar essa que não tem crase. A gente segue. Segundo a qual, então olha só, segundo, e eu tenho aqui o pronome relativo qual, que é precedido do artigo a. Não tem preposição a, segundo a qual, beleza? Então é apenas o artigo a, você nota que não cabe aqui a crase, e a gente segue à frente. O importante é ser percebido, às vezes, locução adverbial de base feminina, às vezes tem crase. Por isso, meu amigo, tenho certeza que você matou aí, a alternativa A é a correta. Beleza? Show de bola? Vamos que vamos! Questão 9. Olha lá. Todos os seus desejos de estar longe erguem entre ele e as páginas abertas uma tela esverdeada que perturba o quê? As linhas, o verbo perturbar é transitivo direto. Então, as linhas, objeto direto. Tá legal? Então, não há preposição a aqui. Por isso, já vê, opa, a alternativa B está fora, a alternativa D está fora. Ele está sentado diante da janela. A porta fechada, ela está fechada às costas. Locução adverbial de base feminina. Às costas. Está vendo só? Então já sabe, opa, nesse caso eu tenho que tirar aquilo que tiver somente o artigo as aí, tem que tirar. À frente.
Ele não tem coragem de contar as horas passadas para chegar a essa 48ª página. Essa é pronome demonstrativo, que não pronome demonstrativo que não admite artigo a, somente preposição a. Nesse caso, você também elimina a alternativa C, né? Chegando na frente, olha só, que indica que um personagem fala alguém, outro personagem é masculino, cabendo só preposição a. Por isso, a gente nota que a alternativa A é a correta. Tranquilo? Ok, vamos à frente. Questão 10. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta quanto à ocorrência ou não da crase. Veja só a alternativa A. A compostura da humildade, acrescente-se a presença da menininha pobre. Ô terror, uma coisa, então a gente acrescenta uma coisa a outra, né? Então esse é um verbo transitivo direto e indireto, não é? Sim. Ah, rapaz, mas tem esse redice aqui, terror. Ok, é o pronome passivador, a gente vê isso na aula de concordância, né? Acrescente-se, beleza. Note o seguinte, cara, se o verbo é transitivo direto e indireto, um termo tem que ter preposição, o outro não tem preposição. Significando então o quê? Já que é um verbo transitivo direto e indireto. Esse que tem preposição é o nosso objeto indireto. E note que o verbo acrescentar rege preposição a, ó. Tá legal? E a presença da menininha pobre só não é objeto direto porque eu tenho o pronome passivador, isso aqui é a voz passiva sintética. Sujeito paciente. Sempre que eu tiver lá, né, uma dúvida se é realmente pronome passivador ou não, é sempre interessante você transpor da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Tá legal? Então, nesse caso, olha só como é que ficaria, ó. A presença da menininha pobre é acrescentada à compostura da humildade. Então, note que essa vírgula aqui, ó, não cabe. Por quê? Só um detalhe, né? Nesse caso aí, você vê que cabe crase aqui sim, tranquilo, mas só para você notar que o autor teve a liberdade linguística de colocar uma vírgula, tá? Mas o ideal é não colocar vírgula porque aqui é um objeto indireto, tá? Mas quanto à crase, a situação é a ocorrência ou não de crase, opa, não posso dizer que está errado. Letra B. A menininha lança o olhar à fatia do bolo. Lança o olhar a, tá vendo? Ó? E fatia admitiu o artigo a, por isso a crase. Né? Então, nesse caso, lança alguma coisa, até quem vai reger a preposição a é o verbo lançar o olhar, e lançar a fatia do bolo, e fatia admitiu o artigo a, por isso temos crase aqui, ó, tá? E obedecer, olha só, ritual é masculino, precedido inclusive do artigo indefinido então eu só tenho preposição a aqui, ó, obedecer a alguma coisa. Letra C, logo de cara, ó, tem verbo aqui, cara, só tem preposição a aqui, ó. O pai pôs-se a contar o dinheiro discretamente, a fim de locução prepositiva de finalidade, de maneira alguma pode haver crase aqui, fim é palavra masculina, tá? Letra D. O pai pediu ao garçom a fatia de bolo e ficou à espera, locução adverbial, e nesse caso tem base feminina, ficar à espera, para dar início a alguma coisa, e comemoração admitiu o artigo a, por isso a crase aqui. A luz das velhinhas, então olha só, não é que a luz das velhinhas apagou, por exemplo, né? Mas a luz delas, tá ok? Ela canta parabéns para você. Então aqui é uma locução adverbial de base feminina, por isso a crase. E se junta a eles é palavra masculina, é pronome pessoal também. Só cabe preposição a. Por isso a gente tem a alternativa A como a correta. Beleza? Show de bola, vamos à frente, vamos seguindo. Questão 11. Então olha só. A alternativa redigida segundo a norma padrão de regência e de emprego do sinal indicativo de crase é: os pilares das democracias são o respeito a alguma coisa e obediência a alguma coisa. Beleza? Regendo preposição a, e aqui nas duas. Veja que lei admitiu o artigo a, por isso a crase está correta. Instituições admitiu o artigo as, por isso a crase está correta. Opa, terror, pode ser esta correta. Vamos à frente, letra B. Os cidadãos obrigam-se a seguir, diante de verbo não cabe artigo a. Você está vendo só como é que a banca direto cobra, colocando crase diante de verbo? De maneira nenhuma, né, moçada? Não cabe mesmo. Letra C.
Predomina entre as pessoas a suposição que a lei deve ser aplicada a todos. Primeiro que a suposição de que a lei deve ser aplicada. Todos é um pronome indefinido, é masculino e plural, cara, só cabe preposição a aqui mesmo, né? Letra D. Alguns ainda têm pretensão, diante de verbo cabe crase, de maneira alguma, opondo-se a padrões, opondo-se o rege de preposição a. Só que padrões estabelecidos, primeiro, é os padrões, né? A gente fala os padrões, então é masculino. E detalhe, aqui é uma palavra plural e tem o a aqui que é singular, então é só preposição mesmo. Há normas que poucos obedecem, né? Então o ideal seria a que poucos obedecem. Mas vamos lá verificar a questão mesmo de crase. Mesmo estando sujeitos a, e sanções, tem que ser preciso no caso, são as sanções, né? Então, nesse caso, se ele é plural e não tem artigo as, só tem preposição a. Poderia também ser assim, ó, as sanções severas, beleza? Por isso, você tem certeza que a alternativa A é a correta, belezinha? Ok, seguindo. Questão 12. Da mesma forma que a evolução tecnológica tornou a informação mais acessível, rege preposição a, e pessoas admite artigo as. Então, acessível às pessoas. Tenho certeza que tem crase aí, beleza? Então, está fora a alternativa B, está fora a alternativa D de dado. Ela, olha só, ela trouxe novos desafios a ele ou a eles, né? Então, vamos observar aqui, olha só. Da mesma forma que a evolução tecnológica tornou a informação mais acessível às pessoas, ela, a tecnologia, trouxe novos desafios às pessoas. Então, ela lhes trouxe novos desafios, beleza? Não cabendo lhe singular aí, ó. Entre as quais estão as falsas notícias. Nesse caso, ó, entre elas estão as falsas notícias. Veja que o entre é uma preposição. Então, não cabe já ter uma outra preposição, por isso não cabe essa crase aqui, ó, tá? Ideal aí, nesse caso, esses desafios entre eles, entre os quais estão as falsas notícias. Por isso, a gente tem a alternativa A como a correta, os quais retomando desafios, palavra masculina, tá? Ok, seguindo, questão 13. No século XX, a rápida industrialização dos Estados Unidos deu origem a preposição. Algumas das maiores fortunas, algumas é pronome indefinido, né? E ele é plural. Então, nesse caso, se aqui na alternativa só tem o singular, ó, já sabe que só há preposição a. Então, corta a alternativa D, corta a alternativa B de bola. Tá vendo como é que a banca repete bastante o estilo de cobrança? Ok. Famílias como Vanderbilt e os Rockefeller investiram em ferrovias, petróleo e aço, obtendo um grande retorno. E passaram a ostentar, diante de verbo não cabe artigo a, por isso não cabe crase. Assim a gente elimina também a alternativa C. Tá legal? Ok. Continuando aqui, vamos analisar onde temos a próxima. Tá aqui, ó. E deve se estender pelos próximos 10 a 20 anos, prolongada pelo desempenho econômico da Ásia e de negócios ligados, rege preposição a, e tecnologia é um substantivo feminino que admite artigo a, ligados à tecnologia, terror. Ah, sim, então aqui a gente elimina, sobrando a alternativa E como a correta, beleza? Vamos à frente? Vamos lá. Questão 14, Prefeitura de Garça, São Paulo. Veja bem aqui o seguinte, a criança precisa aprender o código sabendo, quem sabe alguma coisa, beleza? Então aqui o verbo saber é transitivo direto, sabendo a que ele se destina. Nesse caso, moçada, o que a gente tem aqui? Na nossa aula de período composto por subordinação substantiva, a gente fala lá nas orações objetivas diretas, que a gente tem aqui uma frase interrogativa indireta. É uma peculiaridade da oração objetiva direta, tá? Nesse caso aqui. Quem sabe alguma coisa, sabe isso. Ah, é, terror? Beleza. Mas por que tem esse negócio aqui, então, essa lacuna aqui com a preposição a? A que ele se destina. Ele
se destina a alguma coisa, se destina a algo. Então, o a que é o objeto indireto dentro desta oração. Esta oração é chamada de oração subordinada substantiva, objetiva direta, e ela é preposicionada. Nós temos então essa peculiaridade, porque faz parte de uma frase interrogativa indireta. A que ele se destina? É o normal a gente falar, então, numa frase interrogativa indireta, uma frase interrogativa direta. A que ele se destina? Mas eu poderia falar também, gostaria de saber a que ele se destina. É uma frase interrogativa indireta. E vai acontecer justamente com uma oração subordinada substantiva objetiva direta. É a sua peculiaridade. Beleza? Então a preposição a, ela está aqui não por conta do verbo saber, que é transitivo direto, mas pela estrutura interna, destinar-se a alguma coisa. Tá legal? Por isso, a gente vê que, diante desse que aqui, só cabe a preposição a, beleza? Ok, então a gente vai notar aí, esse que aqui, moçada, a gente chama de pronome interrogativo, tá? Nesse caso, nem conjunção integrante propriamente a gente vai dizer que é. E aí, a gente sabe que não cabe artigo a diante desse que. Por isso, a gente já vai ver, opa, não cabe crase, a gente tira aqui da alternativa B, da alternativa D. Não basta que a criança obedeça. Quem obedece, obedece a, e tecnologia admitiu o artigo a. Cara, tem crase aqui então. Ó. Não basta que a criança obedeça à tecnologia da escrita. Tem que ter crase e terror. Então a gente tira daqui. Ó. Magda Soares refere-se. Quem se refere a. E Pierre Bourdieu como seu grande guru. É masculino. Então tem apenas a preposição a. Com isso, sobra a alternativa C como a correta. Aqui está. Belezinha? Opa, show de bola, vamos lá. Questão 15. Então nós temos aí o seguinte, assinar a alternativa em que no trecho que completa a frase a seguir, o acento indicativo da crase está empregado corretamente de acordo com a norma padrão da língua. A internet tem se consolidado como uma ferramenta indispensável na sociedade atual, especialmente no que diz respeito a... Beleza? E aí, se você então vai observar aí, ó, se eu tiver na sequência um artigo a, vai ter crase. Então note que eu tenho o a aqui, atividades é plural e feminino, e é plural, tá vendo? Ó? Se houvesse artigo, seria as, mas eu tenho aqui o pronome indefinido algumas, então só tenho preposição a aqui. Quem é um pronome indefinido? Então ele não vai admitir um artigo a aqui, fora... aí você tem aqui, ó, diz respeito a, e formas é precedido do adjetivo novas e do artigo, nesse caso, tem artigo aí? Não. Nesse caso, você teria aqui somente a preposição a, porque formas é plural, beleza? Fora. Aí você vai ter diz respeito a e capacidade é precedido do artigo a. Por isso, você encontra a alternativa A que deve ser a correta. Mas você observando a alternativa E, ó, eliminar é verbo, antes dele pode ter artigo A? De maneira alguma. A alternativa D de dado realmente é a correta. Tá vendo só como é que a banca nem varia muito o estilo de cobrança? É sempre assim, colocando muitas vezes a palavra, o substantivo, ou ele é plural, e aí coloca o a singular, que você vai ver que é preposição, ou ele é masculino, ou é um pronome indefinido colocado ali, ou um pronome pessoal colocado ali, e aí você vai notando como é que o estilo de cobrança sempre prevalece, beleza? Vem comigo, olha só. Questão 16, assinar a alternativa em que o acento indicativo da crase está empregado corretamente. Olha lá, algumas pessoas com supermemória chegam a sofrer. Diante de verbo pode haver crase? Não. Olha só a letra B. Há lembranças tão vivas que nos fazem voltar a episódios, mas os episódios é palavra masculina e plural, né? Então não cabe artigo a de maneira alguma, tá? Lembrar-se do passado pode ser uma tarefa muito difícil a determinadas pessoas. Pessoas é um substantivo feminino, beleza? Ele é plural e tem apenas a preposição a aqui, ó. Não está no plural não, fora. Ela referiu-se, quem se refere a, e vontade admitiu o artigo a. Opa, com isso eu tenho crase aqui. Vamos pegar a próxima? Ao nos atermos a uma experiência é até palavra feminina, só que é precedida do artigo indefinido uma. Então tem apenas a preposição a, por isso a alternativa D de dado é a correta.
Vamos mais uma? Vamos lá, pegando mais uma. Aqui é para completar lacuna, aí logo de cara você bate aqui, ó, um modo preciso, tem um modo preciso, masculino e tem artigo indefinido aqui, ó, Já sabe, aqui só tem preposição a, por favor. Busca-se chegar a. Cabe crase e terror, pelo amor de Deus, de maneira alguma. A BNCC assemelha-se, quem se assemelha se assemelha a, e Constituição admitindo o artigo A, por isso eu tenho crase. Opa, tem o crase, terror, então já sabe, aqui você vai eliminar. Desigualdades da aprendizagem podem ser corrigidas a partir, diante de verbo, não cabe artigo A, então só tem preposição A, beleza? Então não cabe crase aqui, fora. E na sequência, estados e municípios se dedicarão. Quem se dedica a, e elaboração admitiu o artigo A, por isso a crase. Assim, você fica com tranquilidade a embarcar a alternativa C. Show de bola? Vamos à frente? Vamos lá. Questão 18. De acordo com a norma padrão, o acento indicativo da crase está corretamente empregado em. Então veja só a letra A. O leitor aludiu. Quem alude, alude a. É um verbo transitivo indireto que rege a preposição a. Escrita é um substantivo feminino e ele está precedido do artigo A. Então, o leitor aludiu à escrita como se ela fosse questão de talento. Quem não tem, não vai nunca aprender. Opa, terror. Quanto à crase, tranquilo, hein? Parece essa daqui a correta. Veja só a letra B. A escrita deve levar o texto a uma riqueza. De novo, não é vendo, moçada? A banca não muda muito não, olha só. Riqueza precedido do artigo indefinido uma. Então, só tem a preposição a aqui, né? Entre palavras repetidas, a gente vai colocar uma preposição a, não um artigo a. Eu não falo da parte a parte. Sempre que você repete, a ideia é o quê? Que você coloque uma preposição a que vai marcar um intervalo, tá? De parte a parte, beleza? Então, neste caso, cabe preposição a, não cabe artigo a, por isso que a gente tem a regrinha entre palavras repetidas, não há crase, tá? Ok. Existem aquelas pessoas que chegam, quem chega, chega a, e conclusões é um substantivo feminino plural, e o a está no singular, somente preposição. Letra E. Também não estamos falando só de correção gramatical e ortográfica, estamos nos referindo, quem se refere a, e pelo amor de Deus, pensamento é masculino, não cabe artigo a, só preposição a. Por isso, a gente tem a alternativa A como a correta. Vamos à frente? Vamos lá. Questão 19, olha só, a gente tem aqui o seguinte, ó, assinale a alternativa em que no trecho reescrito a partir do texto que completa a frase a seguir, o acento indicativo da crase está empregado corretamente, de acordo com a norma padrão da língua. Não vale rir na hora da prova, hein, moçada? Olha só, uma competência leitora insuficiente acaba criando obstáculos para a vida em sociedade, especialmente quanto a, beleza? Quanto rege preposição a. Ora, eu tenho atividades que é uma palavra feminina plural e está precedido de um pronome indefinido. Cabe aqui a crase? Não, fora. Ser é verbo, cabe crase aqui de maneira alguma, né? A gente tem compreensão, que é um substantivo feminino, né? E ele é precedido do artigo a. Opa, pode ser essa. Eu tenho exigências, que é um substantivo plural, e o a está no singular, só tem preposição. E uma aprendizagem, eu já tenho aqui o artigo indefinido, então só tenho preposição a aqui, a gente já sabe que a alternativa C é a correta. Ok, pessoal, com essas questões aqui, tenho certeza que você não terá dúvida nenhuma para matar, arrebentar na prova da Banca VUNESP. Um grande abraço, valeu!